Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus, desejando a todos um feliz sábado. Seja bem-vindo a esta live do dia 26 de março. Antes de começarmos o estudo da palavra profética, nós queremos orar. Pai querido que estás nos céus, juntamente com os meus irmãos, nos unimos em oração e em adoração àquele que é santo, santo e santo. Aquele que era, que é e que há de vir. Estamos aqui para te adorar. Suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a tua palavra profética neste momento, o Espírito Santo venha nos iluminar e falar ao nosso coração. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar a sequência daquela revelação maravilhosa que Deus fez à igreja de Laodiceia. Laodiceia, o povo do juízo. Na sequência vem então o capítulo 4 de Apocalipse, que é uma sequência da mensagem de Laodiceia. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4 e vamos ler os versos 1 até o verso 4. O título da mensagem para hoje é A Porta Aberta no Céu. Porta aberta no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4 e vamos ler então os versos 1 até o verso 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Queridos, esta visão maravilhosa que Deus deu para João, mostrando a porta aberta no céu e o trono de Deus, tudo isto aqui chama a nossa atenção para um cenário que Deus montou em Apocalipse 4, um cenário que dura durante todo o livro do Apocalipse. Durante todo o Apocalipse você vai encontrar o mesmo cenário, a sala do juízo, o cenário que mostra o trono de Deus cercado por 24 outros tronos. Queridos, as últimas cenas mostradas a João em Apocalipse 3, versos 14 até o verso 22, revelam especificamente o período de Laodiceia. Lembre-se, Laodiceia quer dizer povo do juízo. Depois de Deus revelar o povo do juízo, a era do juízo, é óbvio que Deus iria mostrar para João o quê? A sala do juízo, para depois mostrar o livro do juízo e depois mostrar o processamento do juízo celestial em 7 fases, como está explicado nos 7 selos. Por isso, queridos, este período de Laodiceia, que dura de 1844 até a volta de Jesus, é o período do juízo celestial. O que Deus está mostrando para João aqui no capítulo 4, através da porta aberta, é a sala onde está o trono de Deus, o Santíssimo do Santuário Celestial. No livro Nisto Cremos, nós lemos, através do Espírito, o apóstolo João contempla a própria sala do trono de Deus. O trono visto por João identifica-se como estando no Santíssimo. O cenário visto ali é o juízo, semelhante à visão de Daniel capítulo 7, em correspondência tipológica ao ritual do dia da expiação. Se os castiçais são vistos em frente do trono, é devido ao fato de que a porta que separava o lugar santo e o Santíssimo está aberta.
É isso que Apocalipse 4, verso 1 está falando? A porta está aberta. Queridos, todo o livro do Apocalipse diz respeito ao santuário celestial. O tema central do Apocalipse é o santuário celestial e o ministério de Jesus Cristo ali. É dali que saem todas as ordens. O cenário da sala do juízo, o Santíssimo do santuário celestial, é mostrado para João em Apocalipse 4. Esse cenário montado aqui permanece até o fim do Apocalipse, como você pode ver em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, verso 4. Aqui no finalzinho do Apocalipse, você vê o mesmo cenário. Leia comigo, capítulo 19, verso 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. É a mesma cena. É a cena do juízo celestial. Apocalipse 4 introduz a porta aberta. Que porta aberta é esta? Será que existem 2 ou 3 portas abertas no Apocalipse? Não, queridos. Não existem 2 ou 3. Só existe uma porta aberta no Apocalipse. Primeiramente, esta porta aberta foi apresentada para os cristãos de Filadélfia. Deus introduz a porta aberta primeiramente aos cristãos de Filadélfia, aqui em Apocalipse 3 e o verso 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Queridos, esta porta aberta colocada diante dos cristãos de Filadélfia é a porta aberta mostrada para os cristãos de Laodiceia. É a porta aberta de Apocalipse 4, verso 1. É a porta do Santíssimo. Queridos, aqui nós vemos a visão onde João entra no santuário de Deus e vê ali a grande sala do trono do Eterno. Ele testemunha a apresentação das grandes cenas do juízo. João contemplou uma porta aberta no céu e não uma porta aberta para o céu. Isto quer dizer que a porta aberta está dentro do santuário celestial. Em visão, João foi levado a contemplar a grande sala do trono e as solenes cenas do juízo celestial, que começou em 1844, conforme a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Queridos, o profeta atende o convite feito a ele, e o convite era: sobe aqui, João. Suba aqui, João. Você pode ver isso no capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus tinha acabado de falar para João sobre Laodiceia, a era do juízo, e disse: João, suba aqui. E agora eu vou mostrar para você as coisas que vão acontecer depois destas que eu já revelei para você. É a sequência. Não podemos usar Apocalipse 4 para voltar para o primeiro século, para o período de Éfeso. A revelação de Deus aqui não nos leva de volta para o primeiro século. A revelação dada por Deus mostra que é uma sequência à Laodiceia. Primeiro ele fala da era do juízo e então mostra a cena da sala do juízo. Por isso, meus queridos, Deus fala: eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. É uma sequência inegável. Existe, queridos, uma semelhança muito forte entre a revelação de Deus a João, aqui em Apocalipse 4, e a revelação de Deus para Daniel, em Daniel capítulo 7, versos 9 a 14. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e os versos 9 a 14. Aqui nós lemos: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Para Daniel, Deus mostrou uma sala onde existiam tronos.
Para João, Deus mostrou uma sala onde existia um grande trono, o trono do Deus Pai, cercado por 24 tronos. Na realidade, na visão, eram 25 tronos. O trono do Deus Pai e o trono dos 24 anciãos. Isto está no Apocalipse. Para Daniel, Deus mostrou tronos, mas não diz quantos. Mas para João, já é especificado, detalhado, que são 25 tronos. O trono do Pai, mais os 24 tronos dos anciãos. Por isso diz aqui no capítulo 7, verso 10. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Deus está falando para Daniel, nesta visão, sobre o juízo celestial, que começou em 1844, no final dos 2.300 anos, conforme Daniel 8,14. Só que para João, Deus deu uma revelação mais detalhada. Quando você lê aqui Apocalipse capítulo 4 e o verso 2, Apocalipse capítulo 4 e o verso 2, aqui nós lemos: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o verso 4 diz: E ao redor do trono havia 24 outros tronos. Queridos, esta sala do juízo mostrada para Daniel e mostrada para João, esta cena está falando de um só assunto, o juízo celestial. É interessante que no livro Testemunhos para Ministros, da serva de Deus, Ellen White, na página 117, ela diz que tanto Daniel como Apocalipse falam dos mesmos assuntos. É óbvio, se Deus mostrou o juízo celestial para Daniel, em Daniel capítulo 7, e falou sobre o juízo celestial em Daniel 8,14, é óbvio, queridos, que Deus mostraria para João também no Apocalipse a cena do juízo celestial. Por quê? Porque Daniel e Apocalipse se completam, estão falando do mesmo assunto. Testemunhos para Ministros, página 117. Em todo o capítulo 4 de Apocalipse, o trono é o centro das atenções. João se refere ao trono 9 vezes no capítulo 4. Tudo gira em torno do trono. Um trono denota soberania e poder para julgar. A primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, assim diz aqui no capítulo 4, verso 1, esta primeira voz que João fala, denota que é a mesma voz da primeira visão. João reconhece que a voz é a mesma da primeira visão, chamando-o agora, não do meio dos 7 castiçais. Na primeira visão, a voz o chamou do meio dos 7 castiçais, mas agora a mesma voz não está chamando João do lugar santo, no meio dos castiçais. Está chamando de um outro lugar, do Santíssimo, onde está o trono de Deus. Enquanto que na primeira visão, Jesus glorificado está realizando seu ministério contínuo pelas igrejas no lugar santo, agora na segunda visão, ele inicia a conclusão do seu ministério, à semelhança do ministério que o sumo sacerdote realizava no lugar santíssimo no dia da expiação. A visão de Apocalipse 1 até o capítulo 3 é introdutória e é endereçada do tempo apostólico ao futuro escatológico do juízo e à recompensa dos vencedores. Por sua vez, a próxima visão continua a partir do próprio juízo. As mensagens das 7 igrejas são dadas por Jesus a fim de preparar as igrejas para o juízo escatológico e cósmico dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Leia comigo o capítulo 4, verso 2 e verso 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, é o Deus Pai. Queridos, o Deus Pai está sentado sobre o trono, ele é o juiz, mas ele não pode julgar. Ele faz parte do juízo. É o Filho que se levanta para defender o Pai. Jesus se levantou para defender o Pai lá no céu, contra as acusações que Satanás levantou contra o Pai. Jesus Cristo se levantou em defesa do Pai e expulsou Satanás do céu e 1/3 dos anjos.
Agora, queridos, um juízo é montado no céu, o juízo celestial, para defender o Pai. E quem defende o Pai é Jesus Cristo. João capítulo 5, verso 22, diz que Deus o Pai a ninguém julga. João capítulo 5, verso 22, mas deu ao Filho o poder de julgar. É o Filho que dirige e que processa o juízo celestial em defesa do Pai, usando a sua própria vida de perfeita obediência à santa lei de Deus e usando a vida também de todos os santos do Altíssimo que amam a Jesus Cristo e que guardam os seus 10 mandamentos. Queridos, o juízo celestial é para reivindicar a justiça de Deus diante do universo. É para mostrar a santidade do Pai e a santidade da sua santa lei. Aqui diz no capítulo 4, verso 3, aqui diz: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Um arco celeste ao redor do trono. Ao redor do trono, este arco celeste relembra a história do dilúvio universal, quando o arco-íris apareceu pela primeira vez, simbolizando a promessa de Deus de que jamais haveria outro dilúvio. Assim como o arco na nuvem é formado pela união da luz solar e das gotas de chuva, o arco circundando o trono de Deus representa o poder divino, combinado de misericórdia e justiça. E ao redor do trono, 24 outros tronos. Diz aqui Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Quem estava sentado sobre estes 24 tronos? Via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Queridos, no santuário terrestre, lembrem-se que no santuário terrestre os sacerdotes estavam divididos em 24 ordens, 24 turnos. E o santuário terrestre era uma sombra do santuário celestial, que é o original, que é o verdadeiro santuário. Por isso, queridos, no céu existem 24 anciãos, representando as 24 ordens, 24 turnos do santuário terrestre. Estes 24 anciãos que estão no céu foram redimidos da terra e foram feitos reis e sacerdotes. Eles tinham nas mãos salvas cheias de incenso, que eram as orações dos santos, assim como diz em Apocalipse capítulo 5, e os versos 8 até o verso 10. Estes 24 anciãos estavam sentados sobre tronos, participando do juízo, conforme diz Apocalipse 4:4. Jesus e aquela multidão de santos que ressuscitou com ele, lembram-se vocês que Jesus não ressuscitou sozinho? Jesus e aquela multidão de santos glorificados que ressuscitaram com Jesus Cristo, eles subiram para o céu com Jesus por ocasião da sua ascensão e participam do juízo celestial. Jesus escolheu 24 anciãos daquela multidão que ressuscitou com ele. Escolheu-os para participarem com ele no juízo celestial. Por isso a Bíblia diz aqui em Apocalipse 4:4 que eles estão vestidos de vestidos brancos. Ora, meus queridos, vestidos brancos representam a justiça de Cristo com a qual nós somos vestidos. Esta é a vestimenta dos 24 anciãos. E foi-lhe dado, diz em Apocalipse 19, verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, Apocalipse 19, verso 8. Esta vestimenta, vestidos de linho fino, puro e resplandecente, vestimenta dos 24 anciãos, mostra que eles são anciãos, são seres humanos, comprados, redimidos, glorificados e que já estão no céu e que estão participando do juízo celestial juntamente com Jesus Cristo, representando as 24 ordens, os 24 turnos do santuário terrestre. Queridos, a coroa de ouro colocada sobre a cabeça deles representa a vitória que eles obtiveram sobre o pecado, a vitória que eles obtiveram sobre Satanás. Porque coroa de ouro
é aquilo que você vai receber das mãos de Jesus, é símbolo da vitória. Esses anciãos foram escolhidos para representar todas as raças e nações do mundo. Quando Jesus ressurgiu da sepultura, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27, 52. Todos esses ascenderam com ele ao céu. Quando subiu ao céu, levou cativo o cativeiro. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 4, verso 8. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan do ano 31. Jesus ressuscitou exatamente no dia das primícias, dia 16 de Nisan do ano 31. E queridos, ele, Jesus, é as primícias dos que dormem, as primícias dos mortos. Mas Jesus Cristo tem uma multidão que juntamente com ele foi escolhida para ser as primícias dos mortos. Todos estes que ressuscitaram com Jesus e que ascenderam com Jesus para o céu, eles representam aquela grande seara de justos mortos, que será ressuscitada na segunda vinda de Jesus. Aleluia! Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 4 e os versos 5 até o verso 8. Aqui nós lemos: E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. Queridos, vocês vão encontrar, no final de todos os 4 grandes ciclos de 7 do Apocalipse, ou seja, no final do ciclo de 7 das 7 igrejas, no final dos 7 selos, no final das 7 trombetas e também no final das 7 pragas. Sempre no final de cada ciclo de 7 existem estas expressões. Expressões que você encontra agora aqui no capítulo 4, verso 5, é a primeira vez que aparece. É no final do ciclo das 7 igrejas. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Aqui mostra, queridos, que o capítulo 4, verso 1 até o verso 5 fazem parte de Laodiceia. Fazem parte da era do juízo. Por isso, a mensagem de Laodiceia não termina em Apocalipse 3, verso 22. Ela se estende até o capítulo 4, verso 5, quando Deus fecha o ciclo das 7 igrejas com esta expressão: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Você pode ver isso também em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. Aqui está a conclusão dos 7 selos. Deus termina o ciclo dos 7 selos usando a mesma expressão. Capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. É a mesma sequência, queridos. Ao terminar o ciclo dos 7 selos, Deus usa esta expressão. Houve vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Deus vai acrescentando. E também, queridos, quando termina o ciclo das 7 trombetas, Deus novamente usa as mesmas palavras. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11 e o verso 19. Este é o fim do ciclo das 7 trombetas. Veja como Deus fecha o ciclo das 7 trombetas. Verso 19, Apocalipse 11. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve o quê? Novamente, olhe a expressão: relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Agora, queridos, quando vocês veem em Apocalipse capítulo 16 e o verso 18, terminando o ciclo das 7 pragas, novamente a expressão. Leia comigo, Apocalipse 16, 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Queridos, esta expressão usada, primeiramente, ao terminar o ciclo das 7 igrejas, é usada por Deus para mostrar o fim de cada ciclo. Há uma sequência nestes 4 ciclos de 7. Os relâmpagos, trovões e vozes que vêm do trono de Deus confirmam que o ciclo das 7 igrejas, eles se estendem até o capítulo 4, verso 5. Portanto, a sala do juízo, a sala do trono, mostrada para João em Apocalipse 4, verso 2, faz parte da era do juízo, do povo do juízo de Laodiceia.
queridos, também aqui em Apocalipse 4, verso 5, fala das 7 lâmpadas. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, João contemplou ali 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Com isto, permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial, que é o lugar santo. E ali viu as 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. A porta estava aberta. João podia contemplar as 7 lâmpadas que representam os 7 castiçais que estão no lugar santo, e João contemplava também o Santíssimo, onde está o trono de Deus, porque a porta estava aberta. A porta está aberta. O Espírito Santo é simbolizado aqui em Apocalipse 4, queridos, verso 6. O Espírito Santo é representado pela expressão 7 Espíritos de Deus. Leia comigo, finalzinho do capítulo 4, verso 5, e diz aqui, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Queridos, no candeeiro, no castiçal que existia no lugar santo, existiam 7 ramos, existiam 7 lâmpadas. Eram 7 ramificações, um castiçal com 7 braços. É o castiçal, é o candeeiro. E o azeite descia para todos os 7 braços do candeeiro. Por isso, queridos, o Espírito Santo é representado aqui em sua plenitude. Quando fala os 7 Espíritos de Deus, é uma representação da plenitude do Espírito Santo, representado ali no santuário terrestre pelo azeite que descia pelo candeeiro e servia as 7 ramificações. E lemos também, queridos, no capítulo 4, verso 6, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono existiam 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. 4 seres viventes. Queridos, a Bíblia diz que os anjos são os carros de Deus. Isto está em Salmo 68, verso 17. O trono de Deus são os anjos. Quando você lê a visão de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, você vê que o trono de Deus é um trono vivo. Ele é composto por anjos magníficos em poder. Por isso, os anjos são o carro de Deus. Nós lemos no livro Primeiros Escritos, página 251, a descrição dizendo: foi-me mostrado o que teve lugar no céu, no final do período profético em 1844. Terminando Jesus seu ministério no lugar santo, Jesus então envergou vestes preciosas e quando ficou completamente ataviado, achou-se rodeado pelos anjos e em um carro chamejante passou para dentro do segundo véu. Jesus Cristo entrou para dentro do segundo véu, para dentro do Santíssimo. Ele foi conduzido num carro chamejante, num trono composto de anjos. Tanto o trono do Pai, como o trono de Jesus Cristo, ele é composto por anjos. Anjos, criaturas vivas. E agora em Apocalipse 4, verso 7, João descreve cada um destes 4 seres viventes, cada um destes anjos. Aqui nós lemos, e o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro ser vivente o rosto de um homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Aqui você vê 4 expressões: leão, bezerro, homem e águia. Segundo a tradição judaica, as tribos de Israel estavam acampadas ao redor do tabernáculo. E as tribos de Israel, no deserto, acampavam sob as insígnias de certas tribos. Existia a insígnia de Judá, que era o leão. Para o oriente, sob o estandarte de Judá, representada por um leão, ficavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Para o sul, sob o estandarte de Ruben, representado por um homem, ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Para o ocidente, sob o estandarte de Efraim,
representado pelo bezerro, ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. E para o norte, sob o estandarte de Dan, representado por uma águia, ficavam as tribos de Dan, Azer e Naphtali. Queridos, o leão, como rei da floresta, representa apropriadamente a tribo da qual viria o rei de Israel, o leão da tribo de Judá. O bezerro, na bandeira de Efraim, era um símbolo da triste experiência de Israel no Sinai, quando adoraram o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava em comunhão com Deus no Monte Sinai. O homem, na bandeira de Ruben, representa a confiança posta no ser humano em lugar de confiar em Deus. Ruben é descrito na Bíblia como água inconstante, Gênesis 49, verso 4. E Ruben perdeu os privilégios da primogenitura porque se deitou com Bila, concubina do seu pai, Gênesis 35, 22. A águia, o último símbolo, representa a tribo de Dan, cujo nome significa juiz. A águia também é um símbolo de autoexaltação. Agora eu o convido para ler comigo Apocalipse capítulo 4 e o verso 8. Aqui nós lemos: e os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas. 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Queridos, a proximidade desses anjos, destes 4 seres viventes com 6 asas, a proximidade deles do trono de Deus deve indicar que são personagens de grande importância. Eles ministram e permanecem bem na presença de Deus e estão nos 4 lados do trono. Têm olhos em todos os lugares, de maneira que veem tudo, capacitados para registrar e dirigir com perfeita sabedoria e conhecimento. São eles que regem a adoração diante do trono de Deus, pois foi quando levantaram suas vozes em louvor e glória, foi quando eles fizeram assim que os 24 anciãos se prostraram em adoração diante do Criador do céu e da terra. Estes 4 seres viventes possuem um caráter quádruplo. Por isso menciona a inteligência, a devoção e o ardor espiritual do homem, a majestade, a coragem e a audácia do leão, a submissão, paciência e força do boi, e a visão penetrante e a rapidez da águia. Queridos, essas criaturas viventes ao redor do trono de Deus são representadas no santuário terrestre pelos anjos querubins sobre o propiciatório, porque em cada uma das extremidades do propiciatório, lá no lugar santíssimo do santuário terrestre, estava fixo um querubim de ouro puro, maciço. Suas faces voltavam-se um para o outro e olhavam reverentemente para o propiciatório embaixo e representavam todos os anjos do céu que com interesse e reverência olham para a lei de Deus. A similaridade dos anjos vistos na visão de Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, com a visão que Deus deu para João no capítulo 4 de Apocalipse, essa similaridade justifica, queridos, a conclusão de que esses anjos são querubins, embora outros prefiram dizer que eles são serafins, devido à visão que Deus deu para Isaías, em Isaías capítulo 6, muitos preferem chamá-los de serafins. Em Isaías 6, verso 3, diz: Santo, Santo, Santo. Este é o clamor dos serafins na visão de Isaías. Os serafins diante do trono são tão cheios de reverente respeito ao contemplar a glória de Deus que eles não olham nem por um instante para si mesmos, com autocomplacência ou admiração de si mesmos. O louvor e a glória são para o Senhor dos Exércitos, que é exaltado acima de tudo, de quem cuja glória enche o templo. A música triunfante de louvor ecoa de um para o outro em melodioso cântico, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora leia comigo Apocalipse 4 e os versos 9 até o verso 11. E quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono
e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Queridos, que cena, que admiração, que inspiração, ao vermos os 4 seres viventes adorando a Deus, dizendo santo, santo, santo. Ao vermos aqui os 24 anciãos se prostrando diante do trono, diante de Deus, e adoravam aquele que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, reconhecendo que eles foram salvos pela graça. Foi pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso eles lançam suas coroas de ouro diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Queridos, esta cena nos lembra que nós também, você e eu, ao sermos arrebatados com Jesus Cristo em sua segunda vinda, nós vamos ser introduzidos na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo. Uma coroa de ouro será colocada na sua cabeça. E você também vai pegar aquela coroa de ouro e vai lançar aos pés de Jesus Cristo. E você e eu vamos falar o que estes 24 anciãos falaram: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você não se sente feliz por ter sido salvo por Jesus Cristo? Por esta bendita promessa de que em breve, muito em breve, Jesus Cristo voltará. E nós seremos arrebatados. E vamos receber a coroa de ouro das mãos de Jesus Cristo. E vamos nos prostrar diante dele. Vamos jogar nossa coroa de ouro aos pés de Jesus Cristo, dizendo: devemos tudo a ti, Senhor. A tua graça, ao teu sangue derramado na cruz do Calvário. Tu, Senhor, és digno de receber toda honra, glória e poder, porque tu nos criaste e tu nos remiste. Santo, santo e santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ele voltará muito em breve. Alegre-se, meu querido irmão, com esta bendita mensagem de esperança. Regozije-se em Jesus Cristo e diga: santo, santo e santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir muito em breve para nos buscar. Aleluia! Deixo com você esta mensagem de conforto e de esperança. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.